Você já conversou com alguém e pensou: "Como essa pessoa transmite tanta segurança quando fala?". Talvez você já tenha sentido isso assistindo, por exemplo, a Ana Maria Braga. Ela apresenta um programa de TV há décadas, não levanta a voz, não parece fazer esforço para convencer ninguém e mesmo assim transmite confiança. A maioria das pessoas acredita que isso acontece por causa da experiência, da personalidade ou até da voz. E claro, tudo isso influencia. Mas existe uma camada que quase ninguém observa: pequenos hábitos na forma de falar que reforçam ou enfraquecem a impressão que uma pessoa causa. É sobre isso que eu quero conversar com você neste episódio. Hoje eu quero revelar 3 desses hábitos. Eles aparecem até em pessoas extremamente competentes, e existe um deles que pode fazer você parecer inseguro mesmo quando sabe exatamente do que está falando. Vou começar justamente por esse. Não porque seja o menos importante, mas porque é o mais fácil de corrigir. E depois que você descobrir qual é, vai começar a reparar nisso em praticamente toda a conversa. Imagine que alguém diz assim: olha, Andréia, eu tenho um café, tipo, sabe, assim, você quer um pouco? Qual foi a impressão que essa pessoa passou para você? Talvez insegurança, falta de confiança ou desorganização. O curioso é que você chegou a essa conclusão antes mesmo de prestar atenção no que ela estava dizendo. Essas palavras de preenchimento, tipo, sabe, criam uma conversa invisível. Elas fazem a mensagem perder força e podem transmitir uma imagem que não corresponde a quem você realmente é. E a boa notícia é que esse hábito é muito mais fácil de mudar do que parece. Em vez de preencher cada pausa, apenas respire e continue. A pausa transmite muito mais confiança do que qualquer palavra de preenchimento. Um dos meus alunos trocou essas muletas por pequenas pausas, a mesma história passou a soar muito mais clara e segura. A ideia dele não mudou. O que mudou foi a impressão que ela causou. E esse é o detalhe que quase ninguém percebe. Quem fala dificilmente nota a diferença, mas quem ouve percebe na hora. E o próximo hábito é ainda mais fácil de identificar. Agora vamos ao hábito número 2. Você começa a frase com energia, mas aos poucos a sua voz já perdendo força até quase desaparecer no final. Você já reparou nisso? Esse hábito é mais comum do que parece. Como a gente está concentrado no que quer dizer, quase nunca a gente presta atenção em como estamos falando. E é justamente nesse detalhe que muitas pessoas perdem a atenção de quem está ouvindo. Como corrigir isso? Dar à última palavra da frase a mesma energia que você deu à primeira. Não deixar a voz desaparecer no meio do caminho. Parece um detalhe, mas faz toda a diferença. Quem mantém o mesmo ritmo do começo ao fim transmite mais clareza, prende a atenção e passa muito mais confiança. E ainda existe um hábito que consegue enfraquecer uma boa ideia antes mesmo que ela seja dita. Agora, o hábito número 1 que mais te atrapalha e faz você demonstrar insegurança. Imagine entregar um presente lindamente embrulhado e antes da pessoa abrir, dizer assim: provavelmente você não vai gostar. É exatamente isso que acontece quando alguém pede desculpas pela própria ideia antes de apresentar o que pensa. Frases como: posso estar errado, talvez seja uma bobagem, ou só uma sugestão. Essas frases criam uma impressão antes mesmo da ideia ser ouvida. Sem perceber, a própria pessoa enfraquece aquilo que vai dizer. E existe uma maneira muito simples de mudar essa impressão. A mudança começa por confiar mais na própria ideia. Em vez de você pedir licença para falar, dar espaço para que a mensagem apareça primeiro. Ao invés de dizer: talvez eu esteja errado, experimente falar. Minha sugestão é. Parece uma mudança pequena, mas vai ser completamente diferente a forma como a ideia chega ao outro. Percebe como o conteúdo continua exatamente o mesmo? O que muda é a impressão que fica. Uma versão transmite dúvida antes mesmo da primeira frase. A outra abre espaço para um verdadeiro diálogo. Convida a escuta e mostra respeito, tanto pela própria ideia quanto por quem está ouvindo. E é curioso como detalhes tão pequenos conseguem transformar a maneira como as pessoas passam a enxergar você. Percebe como pequenos detalhes na forma de falar podem mudar completamente a impressão que as pessoas têm de você? Muitas vezes não é a ideia que afasta, é a forma como ela chega ao outro.
E esses hábitos podem ser percebidos, ajustados e transformados. E agora eu quero saber de você, qual desses 3 hábitos apareceu com mais frequência nas suas conversas? Conta aqui nos comentários. A sua resposta pode ajudar outras pessoas a enxergar algo que até hoje também passou despercebido. Se você acredita que entender as pessoas é o primeiro passo para viver melhor, fique com a gente. Para acompanhar os próximos vídeos, é só se inscrever no canal e ativar as notificações. Adriana de Castro TV. Mais conexão, melhor comunicação. Até o próximo vídeo.